A graça e a paz a todos. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado pelas nossas vidas. Que a cada dia o Senhor possa nos inspirar e nos capacitar para realizar a sua obra. Vamos falar um pouco da temática Páscoa através da vida de uma pessoa chamada Jacó, que é um dos patriarcas. A Bíblia chama Abraão, Isaque e Jacó como seus filhos. E através desses filhos toda a humanidade seria abençoada. E a Páscoa judaica, ela acontece depois que um dos filhos de Jacó, que havia governado e abençoado muito a vida do povo dos judeus, havia morrido, e os sucessores dos faraó se esqueceram de tudo aquilo que José havia feito pelo Egito. E aí se instituiu a Páscoa porque Deus havia de libertar o seu povo. Páscoa para mim ela tem a ver também muito com visão. Da mesma forma que Faraó não via mais todas as ações de José no seu país, o povo também deixou de olhar, também deixou de perceber que Deus ainda continuava com eles. E houve um esfriamento muito grande, muito grande. E por o povo se esfriar, eles acabaram sendo escravos. E quando Deus ouviu as orações do povo, Deus se comoveu de íntima compaixão e libertou o povo. E essa libertação chama Páscoa. Essa cruz, ela é a cruz que ela é o elo da nossa visão. A Bíblia diz que Moisés ele levantou uma serpente no deserto para que as pessoas que foram mordidas por cobras pudessem ser curadas. Hoje, a nossa cruz, ela também faz isso. Todos nós que fomos picados pela humanidade, pela maldade, por serpentes que nos enganaram, nós também podemos mudar de vida. De que forma? Olhando para Deus. A nossa visão tem que estar em Jesus. Os nossos olhos têm que ser transformados pelo Espírito Santo. Senão nós não conseguimos fazer a obra, fazer das nossas vidas uma vida melhor. Nós vamos falar um pouco de Jacó. Jacó é o terceiro patriarca. Aquele que casou com uma mulher e no dia seguinte tinha outra. Ele amava Raquel e casou-se com Lia. E Jacó teve uma vida muito, muito interessante. Porque Jacó, ele meio que simboliza tudo nós. Tudo que nós somos ou fizemos é como Jacó. Por causa que Jacó, desde pequeno, em vez de olhar para as atitudes de seu pai e olhar para o Deus de seu pai, Jacó simplesmente olhou para si próprio e para a vontade de sua mãe. E isso trouxe consequências desastrosas. A primeira vez que Deus falou com Jacó foi quando ele fugiu de casa. Por que ele fugiu? Depois de ter tido alguns problemas com seu pai e com seu irmão, ele foge com medo do seu irmão matar ele. E aí ele foge e ele acaba tendo um encontro com Deus em Betel. Ele viu um anjo subindo e descendo as escadas e que chegava aos céus, e Deus lhe apareceu e prometeu cuidar dele e trazê-lo de volta à sua terra natal. O engraçado é que Deus ia cuidar dele e restaurar
a vida dele e trazer para a terra natal, porque na terra natal tinha uma promessa. Onde está a minha terra natal? Aonde está aquilo que eu preciso voltar para me conectar em Deus? Mas eu preciso primeiro olhar. Eu primeiro avistar o que Deus quer fazer em minha vida. E quando Deus se manifesta, eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que estar junto dele para que ele possa assim me abençoar, me transformar, me capacitar. É nesses momentos que vemos que muitos de nós somos parecidos com Jacó. O tanto de erro, o tanto de besteira que fizemos a vida inteira, acabamos ficando mornos. E Deus diz lá em Apocalipse que ele detesta o morno. Ele permite que você seja frio ou que você esteja quente, mas morno não. Porque se você estiver morno a sua vida inteira, Deus vai cuspir, vai vomitar você da presença de Deus, vai me vomitar da presença de Deus. Então, Deus diz que ainda há esperança, porque da mesma forma que ele fez com Jacó, ele pode fazer comigo e com você. Da onde Jacó estava fugindo? Do que ele fugiu? Jacó estava fugindo das consequências das suas ações. Mas Deus deu um basta. Deus falou: chega, não dá mais. Jacó, você precisa mudar. E o amor incondicional de Deus a Jacó mudou o seu comportamento. Mas não mudou de uma vez só. Mudou aos poucos. A cada dia, a cada momento. Toda vez que Jacó olhava para Deus, ele podia ver e contemplar assim a vontade de Deus. E Deus disse que iria cuidar dele todos os momentos da sua vida, e não somente isso, cuidar daquela viagem, porque aquela viagem ia ser corrida, ia ser uma viagem diferente. Era uma viagem a uma situação que muita gente talvez não consegue. Por que não consegue? Não consegue porque teve esse encontro com Deus. Porque não consegue olhar para Deus e olhar para dentro de si e saber que é o momento de dar um basta e deixar que Deus flua tudo de novo na vida dessa pessoa. Mas Deus, de íntima compaixão, transformou e mudou a vida de Jacó por completo. E com isso, Jacó, com a sua família, vai morar com Labão. E por causa da vida de Jacó, Labão se transformou um homem muito rico. Porque tudo aquilo que Jacó colocava a mão prosperava de uma maneira incrível. E aí teve uma hora que Jacó falou: não, chega, basta. Eu preciso voltar para minha terra, quero viver a minha vida, quero viver as promessas de Deus para minha vida, mas na minha terra, com a minha família e os meus filhos. E ele precisava levantar um dinheiro para poder ir embora. Aí Labão tentava enganá-lo de várias formas. E eu quero trazer a questão da visão nesse texto. Em Gênesis 30, do versículo 41 em diante, que diz assim: todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio,
Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho, junto aos bebedouros, a fim de que se acalentasse perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não o colocavam ali. Dessa maneira, os mais fortes eram separados para Labão e os mais fracos eram separados para Labão e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim, Jacó se tornou extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos. Percebe que Jacó colocou uma vara